Essa aqui eu fico vendo como é que tá a transmissão, tá? Por isso que vocês vão ver a todo momento eu olhando para cá, tá? Beleza? Tá aparecendo a minha tela aqui. Essa é a interface do Power BI. Para quem nunca viu o Power BI Desktop na vida, é aqui que tudo começa, tá bom? Lucas, como é que eu faço para baixar essa ferramenta? É muito simples, tá? Você vai no Google, vai digitar Power BI Desktop, vai entrar no site da Microsoft e lá ela já vai te dar o executável, tá? Você só precisa escolher a língua lá, Brasil, americano, Portugal, e instalar na sua máquina. Para instalar é muito simples, você só precisa dar um duplo clique, next, 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 você já montou, você já instalou a ferramenta na sua máquina, tá? Depois que você abrir ela, esse é o menu principal, então aqui ele vai te trazer um monte de coisa. Só que eu quero que vocês notem uma coisa. Aqui nesse menu principal, você percebe que ele é bem parecido com as outras ferramentas da Microsoft. Então, se você abrir o Excel, se você abrir o PowerPoint, o Access, né, quem já mexeu com Access, esse menu aqui é muito parecido com essas ferramentas. Essa é a proximidade que a Microsoft traz para a gente, tá? Para você não tomar um susto quando você entrar aqui. Não ter um monte de tela preta, não ter um monte de coisa para você programar. É para você se sentir ambientado e mais fácil de você fazer a utilização, tá? Aqui em cima a gente tem os menus, a gente já fala deles, tá? Aqui no canto esquerdo a gente tem 3 áreas de trabalho, tá? Essas 3 áreas de trabalho são crucial. Você sempre vai passar por elas durante o desenvolvimento do seu projeto. Isso vai ficar claro quando a gente tiver o nosso relatório quase pronto, tá? Aqui é onde a gente cria os gráficos, de fato. Então aqui, ó, nessa tela principal, é onde você vai criar os gráficos. Então você vai colocar várias caixinhas aqui e vai montar os seus relatórios, tá? Então é aqui que fica tudo que você construiu. Nessa segunda caixinha aqui, de dados, é onde a gente chama, que é bem parecido com o Excel. Então, quando você pegar uma base de dados lá do Excel e importar aqui para o Power BI, é aqui que você vai ver as suas informações, tá? Igualzinho o Excel mesmo, colunas e linhas. Eu vou passar por ela também quando a gente importar os nossos dados. E nessa terceira área de trabalho aqui, que é muito importante, a gente chama de modelo, e é aqui que a gente faz os nossos relacionamentos. Agora eu quero que vocês mandem aí no chat quem faz PROC-V aí no dia a dia no serviço. Eu tenho certeza que vocês quebram cabeça com PROC-V, porque é uma rotina que você tem que fazer todos os dias ali, tá? Então é nessa área do modelo aqui que a gente quebra esse paradigma. Então vocês não vão mais ficar fazendo PROC-V na mão, não vão mais ficar fazendo tabela dinâmica na mão, tá bom? Vocês precisam que a ferramenta trabalhe para vocês, e não vocês que trabalham para o Excel. Se você passar mais de 5 horas mexendo com o Excel, você é um forte candidato de ser um escravo da ferramenta, tá? Em vez de utilizar ela a seu favor. Beleza? Primeira coisa que a gente precisa fazer, deixa eu tirar o zoom aqui, é capturar esses dados, tá? Primeira coisa que a gente precisa fazer é capturar esses dados. E qual arquivo que eu vou trabalhar com vocês? É um arquivo Excel, e está aqui na minha pasta. E como que a gente faz para conectar nesse arquivo? Aqui no menu superior você tem esse carinha aqui, ó, obter dados. É aqui onde tudo começa, tá? Eu vou clicar aqui nele, ó, obter dados, e ele vai trazer para a gente uma infinidade de conectores. Ah, Lucas, mas meu arquivo da empresa não é gerado em Excel, é gerado em CSV, é gerado em banco de dados, PDF. Eu conecto numa pasta, não tem problema. Aqui vai ter quase todos os tipos de conectores que você precisa. Se não tiver, tem uma forma de você usar a linguagem M, que a gente vai falar daqui a pouco, para você conseguir puxar os seus dados, tá? Mas é bem provável, por exemplo, se você excluiu uma coluna, se você mudou o nome de uma coluna aqui dentro, ele vai gravando aqui todas as etapas que você fez. Quem aí que está comigo já trabalhou com macro do Excel? Com VBA. Quando você grava uma macro do Excel, ele faz praticamente isso, só que com a linguagem VBA, né? Então você vai ali abrindo algumas planilhas, fazendo PROC-V, dinâmica, ele vai gravando lá no VBA tudo que você fez. Aqui no Power BI não é diferente, tá? Aqui ele vai gravando um histórico para você. Só que diferente do Excel, aqui a gente usa a linguagem M, que é a linguagem que faz essas transformações. Lucas, pelo amor de Deus, preciso saber o que é a linguagem M? Não, definitivamente não, tá? Você não precisa nem saber que M existe por enquanto. Beleza? E qual a primeira coisa que a gente vai fazer? É tratar essa coluna aqui de último ano. A gente precisa tirar esses números. Eu não quero esses números aqui, ó. Eu não quero esse número 1, não quero esse número 2, beleza? E como que a gente faz para transformar isso? Perceba que aqui eu só vou apertar botões e a gente vai chegar no resultado, tá? Então eu vou nessa guia aqui, ó, de transformar, beleza? Na guia de transformar, na guia página inicial, aqui você vai ter essa informação aqui, ó, dividir coluna. Tá? Quando você clicar aqui em dividir coluna, você vai ter aqui embaixo essas informações, ó, todas essas. E aí a gente só precisa ler e identificar qual vai ser a melhor para o nosso tratamento. Então aqui, por delimitador, não. Por número de caracteres, não.
E tem uma lá no final, que é o que a gente quer, ó, por não dígito para dígito. O que você está falando? Eu vou dividir essa coluna mantendo o que é não dígito no lado, que são os caracteres, que são o alfabeto, né? E tudo que for dígito, tudo que for numérico, eu vou jogar para uma coluna do lado. É isso que a gente está falando aqui para o Power Query, tá? Então, eu vou clicar aqui nessa opção, ó, não dígito para dígito, e perceba aqui na mágica. Olha o que aconteceu. Então, ele deixou só o nome aqui, e aqui ele trouxe o número para outro lugar, tá? É aqui o Power Query trabalhando para você. Lucas, lembra das etapas aplicadas? Olha aqui, ó, nas etapas aplicadas. Ele colocou uma nova etapa para você. E aqui ele está falando, dividir coluna por transição, que é o nome técnico que ele dá para fazer isso tudo que a gente fez só clicando no mouse, tá? Se você quiser renomear essa etapa aqui, eu quero saber que nessa etapa eu tirei os números daquele nome. Você pode vir aqui, ó, com o botão direito, renomear e colocar o nome que você quiser, tá bom? Não tem problema. Beleza, Lucas, fiz essa primeira transformação, ele quebrou em 2 colunas aqui pra gente. Essa segunda coluna, a gente precisa para alguma coisa? Não, né? É só os números, deve ter sido alguma sujeira lá do sistema, do banco de dados. Não precisamos dessa informação. Como é que eu faço para remover? É muito difícil, tá, pessoal? Muito difícil mesmo. É só você vir no seu teclado e apertar Delete. Simples assim, ele já excluiu a coluna. A coluna, esse nome aqui eu não quero esse ponto 1, que foi o que ele deu automaticamente, eu quero deixar só o último nome. Vou clicar aqui em cima da coluna, ele já abre aqui o campo de digitação e vou apagar esse 1 e esse ponto. Vou deixar simplesmente assim, tá? E aí pode ter batido a curiosidade de vocês que em cima de cada coluna você tem essa informação aqui, ó. Você percebeu? Ó, aqui tem 1, 2, 3, aqui tem ABC, ABC e ABC. O que é isso, Lucas? Aqui ele está falando qual é o tipo da coluna. Então ele fez uma leitura de toda essa coluna e identificou se nela tem textos, se tem números, se tem percentual, se tem valores verdadeiro ou falso. O Power BI fez isso para você, tá? Se você precisar dizer para ele. Então, nessa primeira coluna código do cliente, ele entendeu que só tem números. Então, ele colocou o símbolo de 1, 2, 3. Lucas, não é isso, eu acho que ele fez errado. Posso alterar? Pode. Você vai vir aqui, clicar no 1, 2, 3 e aqui, ó, ele vai te trazer todas as opções possíveis para você transformar essa coluna aqui. Não tem lá no Excel que você clica na coluna e transforma como data, transforma como moeda? É a mesma coisa aqui, tá? Ele só traz outra tela, mas o conceito é o mesmo. Então, se esse dado aqui não está correto, a forma que ele classificou para você, você vem aqui e altera na mão, não tem problema nenhum. No nosso caso aqui, é isso mesmo, é 1, 2, 3, então não vamos alterar, vamos deixar assim mesmo, tá bom? Beleza? Deixa eu dar uma olhada no chat para ver como é que tá. Tudo jóia? Eu até hoje não consegui pegar PROC-V, a Stephanie falou, PROC-V é complicado. Damião falou, minha esposa faz. Camila faz todos os dias, PROC-V é terrível, pessoal. No hospital que eu trabalhava, só utilizava um programa da Apple. Pessoal, para quem tem Apple, deve estar se pensando, nossa, mas não tem Microsoft Power BI para Apple. Realmente não tem, tá? Mas aí você pode instalar uma máquina virtual e aí você consegue instalar uma máquina virtual Windows e aí você consegue instalar o Microsoft Power BI sem problema, tá bom? Beleza? Vamos lá. Vamos voltar aqui. Show de bola? Então, a gente tratou aquela primeira coluna, né? Agora, a gente precisa tratar essa segunda aqui, ó, cidade, tá? Perceba que aqui em cidade, você tem caracteres especiais, né? Então, você tem aqui parens, você tem aqui parens, parens. Se a gente colocar essa informação do jeito que está no mapa, não vai funcionar. Ele não vai entender Berlim, abre e fecha parênteses. Ele não vai entender México, abre e fecha parênteses. Vamos tratar essa coluna também, tá? Como que a gente faz isso? Clica em cima da coluna, ficou amarelo. Tá tudo certo aí? Beleza. Deixa eu ver aqui. Beleza, Soma C. Soma C a gente vai trabalhar lá com DAX. Vocês vão entender como é que funciona o Soma C aqui dentro do Power BI, tá? Então, beleza, como que a gente vai tratar essa coluna de cidade, tá? Cliquei nela, vou aqui na guia transformar, tá? Na guia transformar, e aqui você tem essa opção, ó, extrair, tá? Você está vendo que é muito didático, então é só você procurar lá no menu que você vai achar a informação que você precisa, tá bom? Extrair, e aqui você tem aquelas opções novamente, tá? E o que a gente quer? A gente quer extrair tudo que está antes do delimitador. Beleza? A gente quer extrair tudo que está antes do delimitador. E qual delimitador? A parênteses, tá? O parênteses ele é um padrão aqui em todos os nossos dados que está com sujeira. Então, vamos fazer isso.
Então, transformar, extrair antes do delimitador. E aí ele vai pedir para você aqui qual delimitador que você quer usar. Vou colocar o abre parênteses, vou dar um OK e pronto, a mágica foi feita, tá? Lucas, mas aqui ele não jogou para outra coluna. Não, aqui não jogou para outra coluna porque a gente utilizou outro método. Lá no primeiro a gente usou o dividir a coluna. Então a gente dividiu de não dígito para dígito. Aqui a gente simplesmente extraiu. Então aqui ele já pegou aqueles parênteses e já jogou na lixeira, já removeu, tá? Novamente, etapas aplicadas. Sempre vou bater nessa tecla aqui muito forte, que isso aqui é muito importante, tá? Ele sempre vai gravar as etapas aqui para você. E a última etapa, texto extraído antes do delimitador. Coluna tratada, vamos para outra, país. Olha aqui, país também tem uma sujeira. Aqui a gente tem underline e no final, underline. Também não vai funcionar se a gente jogar isso aqui num visual de mapa, que ele não vai entender que isso aqui é o nome de um país. Vamos tratar também? Mesma coisa. Naquela opção que a gente usou para extrair, a gente vai ter outra opção aqui, ó. Em vez de ser texto antes do delimitador, agora você tem esse cara, ó, texto entre os delimitadores, tá? Então você vai passar qual delimitador inicial, qual delimitador final, e aí você vai extrair essa informação que está no meio, entre as duas. Então vamos lá, texto antes dos delimitadores, aqui eu não consigo dar zoom, tá? Pode ser que fique um pouco pequeno aí. Então vamos lá, delimitador de início, abre underline, delimitador final, underline. Feito isso, deu um OK, pronto. A sua coluna já foi tratada. Então a gente fica mais tranquilo em continuar na construção do nosso relatório. Nenhum dado está vazio e nenhum dado deu erro na hora do consumo, tá? Vou fechar e aplicar aqui no canto esquerdo. E aqui agora ele vai fazer o tratamento para toda base de dados, tá? Você vai ver que aqui vai ser super rápido, porque a nossa base é pequena, beleza? Lucas, como é que eu monto um gráfico de forma bem rápida? Eu vou mostrar para vocês que é só clicando e arrastando. Então olha aqui, ó. Peguei a minha tabela pedidos, vou pegar esse valor aqui do pedido, vou clicar e vou arrastar e soltar aqui para o meio do visual. Pronto, só isso. Ele já criou um relatório aqui para a gente, sem eu precisar falar nada para ele. Mas esse dado aqui não está legal, não consigo ver o que ele está mostrando, tá? E aqui você tem o campo de visualização de dados. Aqui tem os gráficos que você pode utilizar na construção do seu relatório. Nossa, Lucas, é só isso? Não. Aqui ele traz os gráficos principais, tá? Até postei um vídeo esses dias, quais os gráficos mais utilizados no Microsoft Power BI, lá eu falei os gráficos que mais utilizam, né? Aqui ele traz os gráficos que o pessoal mais usa no dia a dia. Então eu vou usar esse gráfico aqui, ó, de cartão. Esse gráfico é bem simples, ele resume a informação para a gente muito rápida. Então cliquei no visual, eu vou clicar aqui em cartão. Olha aqui, ele já trouxe o valor para a gente, tá bom? Simples assim. Aqui a gente arrastou a coluna e soltou isso análise de dados, tá? Então, para criar nossas métricas aqui, você utiliza funções DAX. E aqui eu vou voltar para a soma, ó, eu vou clicar aqui e vou clicar em soma novamente, só para a gente ter aquele valor lá, que eu vou criar uma medida bem parecida, tá? Deixa eu voltar aqui para o relatório. Eu tenho aqui o guia, né, para a gente não perder exatamente o que a gente vai fazer, dos botões e tudo. Como é que eu crio uma função DAX, tá? Primeiro, você vai ter que escolher a tabela que você quer criar isso. Eu vou clicar aqui em cima de pedidos, com o botão direito, nova medida, tá? Simplesmente, botão direito, nova medida, tá? Ele vai abrir uma barrinha de fórmula, vou dar um zoom aqui para ficar melhor. E aqui ele vai abrir uma barrinha de fórmula, beleza? Sempre antes do igual, você vai colocar o nome da medida, tá? Depois do igual, você vai chamar a fórmula. Então, essa medida aqui, eu quero saber o valor total dos pedidos. Eu quero ir naquela coluna da tabela pedidos, que tem um valor, eu quero somar todo mundo que tem lá, igual o autossoma. Então, eu vou colocar aqui o nome dela, valor total pedidos. E aqui não tem problemas você deixar espaço, não tem problemas você colocar caracteres especiais. Não é uma boa prática você colocar caracteres especiais, tá? Mas se você quiser, não tem problema, você pode colocar. Depois do igual, você vai chamar a sua função. E qual a função DAX que faz uma soma para a gente? Aqui eu costumo falar que é só você traduzir para o inglês, tá? A maioria das fórmulas você vai traduzir para o inglês e aqui você vai conseguir ter o mesmo resultado. Por exemplo, no Excel, como é que a gente soma? Igual, soma. Em DAX, como é que a gente soma? Sum, que é soma em inglês. Então vamos lá, sum, ele vai abrir aqui essa pop-up com várias funções que ele encontrou aqui com essas letras. Eu vou dar um tab e aqui ele vai falar, ó, qual a coluna que você quer somar. É muito didático, pessoal. Qual coluna que você quer somar? E aqui você vai falar para ele, a coluna que eu quero somar está lá na minha tabela F pedidos. Então vamos lá, vamos descer aqui, ó.
Está lá na minha tabela F pedidos, valor do pedido. É essa coluna que tem os valores que a gente precisa. Tá? Cliquei em cima dessa coluna, dei um tab, ele já preencheu aqui para a gente. E agora, vou fechar a função. É só isso que ela pede. Ela só pede uma coluna para ser somada. Fechei, dei um Enter. Pronto, já criou a medida para a gente. Lucas, eu não estou vendo onde que ela aparece. Vou fechar aqui. E perceba aqui no canto direito que agora você tem uma calculadora aqui, ó, valor total dos pedidos. Então lembra que a gente clicou aqui em cima do pedido e deu nova medida? É por isso que ele salvou aqui nessa tabela. Como que a gente faz para validar isso? Pega a sua medida, arrasta, pega a sua medida, arrasta e solta para o visual. Ele fez a mesma coisa lá do outro, né? O que a gente precisa fazer? Mudar para um cartão, para a gente ver se realmente o valor vai bater com esse cara aqui, ó. Então vamos lá. Vim aqui e clique em cartão, beleza? E olha aqui, ele fez a mesma coisa. Agora a gente precisa vir para essa aba aqui, ó. Vocês precisam entender como funciona o modelo, tá? Todos eles estão conectados, tá? Eu vou para essa aba de modelo. E aqui ele vai trazer essa caixinha aqui para a gente, ó, com essas duas tabelas, tá? Cliente e pedido. E perceba que tem uma seta, uma ligando na outra. O que isso está dizendo para a gente? Que ele fez um relacionamento. Então ele identificou, e aqui fica bem claro para o que vem na cabeça de vocês, ó, ele identificou que essas duas tabelas têm um campo em comum. E se eu parar o cursor em cima da setinha, ele vai falar, ó, ele viu que na clientes tem código cliente e na pedido tem código cliente. Então ele já conectou para você automaticamente. O que isso quer dizer, Lucas? Que eu posso montar qualquer relatório analisando os meus pedidos por cliente. Aqui você não vai ter que fazer PROC-V. Lá no Excel, vamos lá, como é que você faria no Excel, né? Aqui você tem a sua tabela de pedidos, aqui você tem suas colunas, e como é que você faria no Excel? Eu quero trazer o nome do cliente para cá, então você iria criar uma coluna igual, PROC-V, procura esse valor na tabela de clientes e retorna o nome do cliente. É exatamente isso que você ia fazer. Mas se, por exemplo, você quiser trazer todas as informações de clientes lá para pedido, quantos PROC-V você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer um por um. E aqui a gente está falando de quantas colunas? 3, 6, 9 colunas. Você vai ter que fazer 9 PROC-V diferentes, tá? Com relacionamento não. Com relacionamento você vai fazer uma vez só. E ele já entendeu que qualquer informação daqui eu posso utilizar aqui. Quer ver como isso vai ficar claro? Eu vou excluir esse relacionamento aqui, ó, para a gente fazer na mão. Muitas vezes o Power BI já entende isso e ele conecta, tá? Por quê? Ele viu os nomes em comuns. Então ele já fez isso automático, mas eu não quero. Vamos fazer isso aqui do zero. Falei que esse dashboard é do zero, né? Então vamos lá. Ele vai perguntar se realmente eu quero desfazer esse relacionamento. Beleza. As duas são tabelas independentes, nenhuma conversa com a outra. Eu vou voltar aqui para o visual e vou criar outro gráfico aqui, ó. Tá? Eu vou criar um gráfico e meu gestor quer ver o valor de pedidos por cliente. É uma solicitação. Vou colocar nesse gráfico aqui que ele é melhor porque o eixo do cliente, o nome do cliente é grande, tá? Então vamos lá. O que você faria? Você vinha na tabela de clientes, vou pegar o primeiro nome, colocar no eixo. Beleza, nada aconteceu, porque a gente precisa colocar um valor. E lá nos valores eu vou colocar o valor do pedido. Olha o que ele fez. Ah, Lucas, ele criou o visual. Criou o visual, mas está certo? Não. Perceba que todo mundo está com o mesmo tamanho de barrinha. Então, se você parar o cursor em cada um, ó, 1.354.000, 1.354.000, todo mundo está com o mesmo valor. Por que isso aconteceu? Porque o Power BI não identificou um relacionamento entre as duas. Ele não está entendendo que a pedidos pode ir lá na clientes e fazer uma filtragem. Tá? E é isso que a gente faz na aba de modelagem. Então, se eu vim aqui agora e pegar esse código cliente aqui, arrastar, simplesmente assim, tá? Vamos lá. Peguei o código cliente, arrastei e soltei aqui em cima, tem que ser na mesma coluna, a mesma coluna, tá? De mesmo nome que vão se relacionar. Soltei. Lembra do PROC-V, tem que ser as colunas em comuns. Ele criou o relacionamento aqui pra gente, tá? E aqui o que ele está dizendo com essas setinhas aqui, que são as nossas cardinalidades, né? E um asterisco. O que ele está falando? Aqui a gente tem um cliente. E esse um cliente pode fazer várias vendas, tá bom? Então na tabela a gente tem um cliente, esse cliente pode fazer várias vendas, por isso que tem esse símbolo de múltiplos aqui, tá? Aqui ele está falando que a gente tem várias vendas, vários pedidos para vários clientes, tá? Então você pode ter um monte de pedido e você pode ter um monte de cliente, tá bom? É isso que a cardinalidade funciona, beleza? Feito isso, vou voltar aqui para a minha área de relatório e aqui perceba que agora
ele mudou o gráfico, né? Ultimamente estava tudo igual, parecendo os valores iguais para todo mundo. Aqui não, agora ele já entendeu o valor do pedido para cada cliente, e aqui a gente sabe que esse primeiro aqui, ó, é que teve o maior faturamento, beleza? Voltei aqui. Como é que a gente coloca um plano de fundo aqui, Lucas? Vou vir aqui nesse cara, tela de fundo, cliquei aqui no meio, tá? Opa, cliquei aqui no meio, tela de fundo, procurar, e eu vou pegar o meu visual aqui, que é o fundo, vou tirar a transparência aqui está em 100%, por isso que não está aparecendo nada, e bum, já tem aqui o nosso layout para a criação do relatório, tá? Simples assim. E como que a gente faz todas as personalizações aqui no gráfico? Então você vai vir aqui nesse pincel, clicando aqui, e aqui você vai ter todas as perfumarias, eu costumo dizer que é as perfumarias do seu gráfico, tá? Então aqui que você vai mudar a cor, vai tirar o fundo. Primeira coisa, eu vou tirar esse fundo branco, porque eu já fiz ele no PowerPoint, tá? Então geral, efeitos, tela de fundo. Pronto, eu tirei aquele fundo lá, melhorou. Agora eu preciso mudar a cor, esse cor aqui de 1,35 milhões. Vamos lá, rótulo de categoria, eu vou desligar, não preciso, que é esse texto aqui embaixo, ó. O valor do botão, eu vou trocar a cor dele, então vou colocar branco. Olha aqui, ele já melhorou o visual pra gente, mas está muito grande, né? Não está cabendo aqui, vamos diminuir. Aqui no valor do balão, vamos colocar aqui 35, joia, 35, é legal. Eu tirei o rótulo de categoria, mas não era para tirar, tá? Tem que ter o título aqui embaixo, né? A gente não sabe o que está falando. Então, o rótulo de categoria, eu vou deixar ele branco também, porque a gente precisa saber o que está escrito. E aqui já tem o valor total de pedidos, joia. Lucas, preciso fazer isso para todo mundo? Não. Uma vez que você fez para esse, aqui também tem um pincel de formatação igual lá do PowerPoint. Aqui é que você ganha horas e horas no desenvolvimento. Então, eu vou clicar nesse cara aqui, ó, habilitar o pincel de formatação e vou aplicar nesse cara aqui. Pronto, você já fez. O outro, já fez. Você vê como é prático você montar um relatório aqui? Cliquei de novo e aplicar nesse último. E só você vir aqui nas extremidades e salvar. Beleza? Deixa eu deixar melhor aqui, né? Tem que deixar isso aqui alinhado, já que eu montei todo o layout lá. Joia, fizemos os nossos cartões, a primeira coisa que tinha no nosso relatório, né? Deixa eu salvar esse cara aqui, antes de qualquer coisa. Esse cara aqui, ó, que vai trazer o total de pedidos por mês. Então, vamos criar esse gráfico, rapidinho. Então, eu vou vir aqui, nesse terceiro visual aqui, ó, tá? Gráfico de colunas. Peguei ele aqui. Aqui eu vou arrastar ele para pegar todo o campo que eu já desenhei no PowerPoint, tá? Pode deixar assim, por exemplo. E o que eu quero analisar? Valor do pedido por mês. Então, vamos lá. Primeira coisa, o eixo. O eixo é o texto, o eixo é a informação que vai detalhar ali cada fatia do seu relatório. Então, eu quero o mês. O mês está onde? Na minha tabela pedidos, tá? Na minha hierarquia, eu quero só o mês, tá? Vou arrastar aqui o mês, já está lá. E agora a gente precisa fatiar isso aqui pelo valor total de pedidos. Então, valor total de pedidos, arrastei, já era. Já temos nosso relatório construído aqui rapidão, tá? Aqui entra a parte da perfumaria novamente. Vamos lá, vamos tirar o fundo. Então, peguei aqui, cliquei. Sempre que vocês vierem no pincel, é as alterações que vocês, alteração gráfica que você faz nesse relatório, tá? Cor, fonte, tamanho, tudo aqui, tá? Efeito, mesma coisa, tirei o fundo. Aqui eu vou colocar o rótulo de dados, Rótulo de dados é o número aqui que tem em cima de cada barrinha, tá? Então aqui embaixo você tem esse cara, ó, rótulo de dados, beleza? Habilitei aqui. Não quero resumir, você viu que ele está resumido ali, ó. Então aqui, ó, a orientação nos valores, exibir unidades aqui, ó. Ah, ficou com o negócio na frente. Exibir unidades, eu não quero que ele faça automático, que é o que ele fez aqui, ó. Eu quero que ele traga o valor por extenso. Então vou colocar aqui, nenhum, beleza? E agora a gente precisa trocar essa cor, né? Não é esse azul que eu desenhei. Então deixa eu pegar a cor nesse outro aqui que está mais rápido. Vamos lá. Rótulo de dados, colunas. Peguei lá o verde do outro. Agora eu vou vir nesse gráfico aqui, selecionei ele. Vou vir aqui nas colunas. E aqui você tem a propriedade de cor. Então simplesmente eu vou vir aqui, ó, e colar o código hexadecimal que eu já tinha deixado aqui salvo, tá? Então você vai ver que já está tomando forma, né? Então a gente está falando que em janeiro a gente teve esse valor, só que aqui a nossa medida não colocou o separador de milhar, né? Isso não é muito legal, vamos colocar. Então cliquei aqui na medida que a gente criou, tá? Então cliquei na medida que a gente criou. Aqui em cima você tem a formatação dela. Então é só você vir aqui e colocar essa vírgula aqui, ó, o separador de milhar, tá?
tá? Vamos lá para o outro gráfico aqui que é de mapa. Cliquei aqui no visual de mapa, vim aqui, deixei ele aqui, ó. Esse mapa aqui você precisa estar conectado na internet, tá? Porque ele é um mapa online, ele usa o Bing, desculpa. Então você precisa ter acesso à internet para conseguir ver as informações plotadas aqui. Então o que eu vou analisar aqui nesse mapa? Eu quero ver o país, na localização, e aqui no valor do pedido eu vou colocar aqui no tamanho. Olha aqui o que ele faz no mapa aqui pra gente, ó. Ele plota em todos os países o total de venda, tá? E o tamanho da bolinha é relevante, tá? Então, quanto maior o tamanho da bolinha, maior faturamento aquele país teve, beleza? Mesma coisa, vamos entrar nas perfumarias aqui, configuração do mapa. Eu vou colocar ele aqui no escala de cinza. Beleza? Eu quero ele assim, tá? Aqui eu não preciso de título, então está subentendido aqui que é o valor total aqui por país. E a gente precisa fazer a alteração da cor, né? Então, vamos lá. Bolhas. Então, aqui nas bolhas, você pode aumentar aqui, ó, aumentar ou diminuir. Beleza, o tamanho das bolhas. E aqui você tem as cores. Então as cores eu também vou colocar verde. Então aqui a gente já tem o nosso visual. Eu tenho esse modo de foco, que se eu abrir ele fica grandão. E aqui eu consigo ter uma análise melhor, ó. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos a gente teve um maior faturamento. Na Europa também teve bastante, ó. E no Brasil, se você for parar o cursor, ele vai dar informação para você também dar relevância de cada país dos seus pedidos. Beleza? Aqui eu vou colocar título sim. E aqui eu vou colocar análise por país. Papis não, né? País. Se bem que meu pai deve estar vendo a live aí, mas é país. Vamos lá. Deixa eu alterar essa cor aqui. Aqui nos efeitos eu vou tirar a tela de fundo e vou trazer esse cara para cá, ó. Por país. Trazendo um pouquinho mais para baixo aqui. Beleza. Opa. Joia. A gente precisa só fazer mais um ponto aqui, pessoal, para terminar esse dashboard. Você viu que aqui em menos de 1 hora a gente já construiu tudo isso aqui. Nossa base de dados estava relativamente simples, né? Por isso que a gente conseguiu chegar nesse resultado. Mas agora eu vou adicionar os filtros. Então a gente tem alguns filtros para adicionar aqui no canto. Esses filtros aqui são segmentadores de dados. Então aqui na aba visualização, ó, eu vou clicar aqui nesse ícone aqui de filtro. Eu vou melhorar ele aqui, ó. E aqui o primeiro filtro vai ser ano, tá? Então aqui cliente, desculpa, cliente não. Nosso ano está lá na minha data. Então vou pegar aqui o ano. Aqui ele já vai criar essa segmentação aqui pra gente. Só vou aumentar para melhorar ela. E vou colocar aqui lista. Lista suspensa, né? Esse aqui, ó, suspenso, beleza? Vou trazer ele aqui para o canto. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou tirar todo aquele fundo. Aqui eu vou colocar branco, né, para realçar aqui no nosso layout. O título a mesma coisa. Vou deixar ele branco, tá? E aqui a gente já tem o nosso filtro, ó. Aqui ele ficou com fundo branco, né? Vamos dar uma olhada aqui. Cor dos valores, vamos deixar preto. Aqui, ó. Agora sim. Então aqui a gente tem o ano. E aqui, o bacana do Power BI é que essas filtragens funcionam. Então, se você fazer um filtro aqui 2020, ele vai filtrar todo o visual. Mas não só isso, você pode usar o mesmo relatório para filtrar. Então, se eu clicar nessa barrinha aqui de janeiro, ó, ele vai filtrar todo o relatório que você criou só para o mês de janeiro. Fevereiro, mesma coisa. Março, mesma coisa. Olha as informações mudando aqui. Então, o próprio visual segue de segmentador para você. Então, se eu clicar aqui no mapa também, ó, mesma coisa. Ele vai filtrar tudo para você, tá? Esse foi o primeiro filtro. Preciso fazer tudo de novo? Não. Vamos trabalhar com inteligência. Ctrl C, Ctrl V. Coloquei aqui embaixo. Agora eu vou colocar o mês. Então, vamos lá. Vou tirar esse cara aqui, ó, que eu já tinha criado. E vou trazer o mês. Beleza? Feito isso, a gente tem os meses aqui de janeiro a dezembro. Novamente, Ctrl C, Ctrl V. A gente tem aqui o nome do cliente, tá? Então, vamos colocar aqui nome do cliente, que também é informação muito importante para a gente analisar, tá? Então, só vou mudar esse cara aqui, ó, colocar nome cliente, para ficar mais legível lá para o usuário final. Você sempre tem que pensar no usuário final, tá? Ele que vai acessar o relatório, então ele precisa ter ciência do que ele está olhando, tá? Então, vai ficar muito mais prático para ele. Deixa eu formatar esse cara aqui, ó, deixar todo mundo nessa formatação aqui, fica mais bonito, ó. Beleza? E aqui a gente só precisa ativar o título de novo, tá? Então, vou vir aqui, geral,
Isso aqui é o ano, isso aqui é o mês, e isso aqui é o nome do cliente. Eu usei duas segmentações de dados para vocês, ó. Essa aqui, que é a simples, né, que você consegue colocar o ano e o mês, e tem outra muito bacana, ó. Se eu vir aqui no segmentador de novo e simplesmente colocar a data aqui, ó, vamos lá, colocar a data aqui, ó. Olha que legal que ele faz. Esse visual aqui é muito bacana. Porque esse visual ele realmente traz um campo de data para você selecionar. Então, se você clicar aqui, ó, se você clicar aqui, ele vai trazer essa visualização para você. E se você clicar aqui, ele também vai trazer. Então, você pode colocar aqui, eu quero analisar esses valores aqui desde 2019, vou filtrar só 2019 aqui. Janeiro de 2019, 1º de janeiro, até os dias atuais. Ó, você vê que o gráfico já foi todo filtrado, tá? Deixa eu salvar esse cara aqui. E aqui a gente só precisa fazer mais uma coisa para finalizar esse dashboard, que é tirar esse fundo também, tá? Então, geral, efeitos, ranqueei o fundo fora, beleza? Vamos deixar esse título aqui branco, valores, branco, tá? Aqui a gente não precisa ter esse título, né? Porque por si só ele já fala que aqui a gente tem uma data, beleza? E pronto, finalizamos o nosso